para quem? Boa noite a todos. Dando sequência à nossa semana da terapia ocupacional e fisioterapia, temos hoje a segunda mesa, né? Uma visão dinâmica em neurologia. E o nosso moderador hoje vai ser o Dr. Edvard Silva da Luz, terapeuta ocupacional formado pela Universidade Católica, pós-graduado em terapia ocupacional aplicada em neurologia, terapeuta ocupacional por 8 anos no setor de internação do CRER, atendimento domiciliar em neuro e adulto e idoso, e terapeuta ocupacional na Abraço. Doutor Edvard, seja bem-vindo e você pode iniciar os trabalhos de hoje. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar todos aqui do CREFIT 11 pelo evento, pelo excelente evento que está acontecendo. Sem mais delongas, eu vou deixar os restos dos agradecimentos para o final. Já vou dar o passo inicial para a primeira palestra nossa, que vai ser com a doutora Sheila Nazarella Martins Castro, que é terapeuta ocupacional formada pela PUC Goiás e pós-graduada em terapia ocupacional em neurologia, pós-graduada em docência universitária pela Univangélica, formação em Bobat e terapeuta ocupacional da APAI, em Anápolis, há 6 anos, e responsável também por prescrição de cadeira de rodas dos usuários do CER3. Doutora Sheila Nazarella, é contigo. Boa noite, boa tarde ainda, né? Não é boa noite. Eu também quero agradecer o convite, é uma honra poder representar a classe da terapia ocupacional, que eu tenho visto as palestras anteriores e todos falam, né, que nós viemos de uma época dura da divulgação da nossa profissão, né? Então, quando nós formamos, a gente não tinha onde trabalhar, era uma loucura, né? E a escolha da área da neurologia foi uma escolha um pouco difícil dela ter acontecido na minha vida, mas eu tenho certeza que eu entrei no caminho certo, né? E é uma área maravilhosa, porque é uma área onde a gente vê resultados, né? Apesar que as pessoas acham que a neurologia é uma área difícil, que o resultado é longo, né? Mas não é. O resultado é bem visível e é uma área muito constante, muito intensa. E hoje eu quero falar com vocês sobre a estimulação sensório-motora de bebês de 0 a 2 anos, que é uma área onde eu atuo já há 6 anos, e eu trabalho na reabilitação física. Então, eu pego bebês, né? Na verdade, eu atendo de 0 a 100 anos. E os bebês chegam para nós, eu trabalho pelo SUS, tá, gente? Então, eu gostaria muito de frisar isso hoje, o tratamento pelo SUS também. E os bebês chegam para nós após uma avaliação do fisiatra, onde ele encaminha a terapia ocupacional assim que ele vê a necessidade. E antes de fazer essa aula de hoje, essa conversa de hoje, eu fiz uma enquete no Instagram, onde eu abri caixas de pergunta, o que os profissionais têm de interesse em saber sobre essa área, que é uma área tão rica, né? Tão maravilhosa. E é muito divulgada na fisioterapia, né? Então, na terapia ocupacional ainda se tem alguns esbarrões entre a fisioterapia e a terapia ocupacional. Então, primeira coisa é quem pode encaminhar o terapeuta ocupacional. Qualquer profissional de saúde, desde que ele tenha habilitação para avaliar e saber a real necessidade, né? E aonde que a gente encontra um terapeuta ocupacional que tem uma especialização para atuar em bebês, né? Qualquer profissional que já tenha experiência ou cursos na área, né, igual eu tenho do Bobat, e geralmente nos centros de reabilitação pelo SUS ou clínicas particulares. Então, é sempre bom a gente ter também referências, perguntar para alguns colegas, né, se o profissional tem habilitação para tratar bebês, porque são seres muito delicados e é uma fase muito importante, onde a gente precisa ter muita atenção, né? Ali não pode passar nada despercebido, porque futuramente pode vir um estrago, né, que às vezes é irreversível. Tá?
Quais são esses bebês que chegam para nós, né? O que é um bebê com risco de desenvolvimento? É um bebê que tem alguma síndrome, má formação, lesão de plexo braquial obstétrica, intercorrências no parto, prematuridade extrema, alcoolemia e drogas de pais, bebês que foram, às vezes, abandonados, né, que moram em abrigos. Então, assim, bebês que têm algum fator ambiental ou físico que pode estar atrasando esse desenvolvimento. Tá? E nenhum desses casos você passou, né, o médico, ou passou por algum profissional, né, e você percebe alguma alteração nessa criança, né? Eu preciso de um encaminhamento? Não. Se você acha que o seu bebê tem algum problema, é diferente, você já teve outro filho, ou sua colega, né, você como profissional tem um colega que teve um bebê, às vezes você chega lá, você percebe alguma coisa. Então, assim, nós temos a obrigação de saber avaliar essa criança desde o nascimento, né? Do histórico. E muitas das vezes, o bebê, quando chega para nós no consultório, a gente já percebe alguma coisa errada ali, até no jeito da mãe segurar o bebê, né? Às vezes chega aquele bebê um pouco molinho, com o bracinho pendurado, a mãe muito aconchegada, às vezes é um bebê grande, de 8 meses, 6 meses, e aquele jeitinho de aninhar o bebê. Então, assim, a intervenção já começa ali, naquele momento, onde você tem o contato com a mãe não sabe o que é terapia ocupacional, né? E você tem ali, você tem que pegar, às vezes, o bebê do colo da mãe, a mãe fica um pouco ali para entregar, e principalmente o recém-nascido, ali de 0 a 3 meses, né? Então, a mãe está assustada, está com medo, está insegura, está com medo de ouvir alguma coisa que ela não quer, né? Então, essa avaliação, ela tem que ser muito minuciosa, porque alguma coisa que você vê de errado, ou que você, às vezes, acha que está errado, e fala para a mãe, e depois aquilo não é daquela forma. Então, assim, a avaliação de 0 a 3 meses, ela tem, sim, aspectos importantes para ser avaliado, né? Principalmente no comportamento daquele bebê, né? Então, às vezes, meu bebê é muito bonzinho. Chega o bebê para nós de 4 meses, ele é bonzinho, ele não chora, ele não reclama, né? Então, o bebê é bonzinho. O bebê de 6 meses, que chega para nós, ele não senta ainda, mas é normal. Aí a gente sempre pergunta, já colocou o bebê em prono? Já colocou de bruço? Não, a gente está esperando o tempo dele. Então, assim, é muito comum consultório, a gente que trata bebês, ouvir assim, que veio do médico, que não está sentando, que não rolou, que não fica de bruço, porque tem o tempo dele. Né? Então, assim, esse tempo dele, que ele não fez, ele está tendo uma perda. Né? Por que a importância desses 0 a 2 anos? Porque o bebê, ele não está formado ali na hora que ele nasceu. Ele teve 9 meses. O cérebro vem ali se formando desde a fecundação. Então, por exemplo, as experiências sensoriais já começam lá na barriga, né? Então, ele tem o som, ele tem o balanço da mãe, ele tem o paladar, né? Ele tem o tato. Então, por exemplo, esse bebê que nasce, por exemplo, prematuro demais, que sai da barriga e vai para uma incubadora, ele perdeu todo aquele balanço, aquela temperatura. Então, nesses 1000 primeiros dias, acontecem as primeiras sinapses cerebrais. Né? Então, se você perdeu ali os 6 meses, 3 meses, 7 meses, você está perdendo ganhos que na primeira poda neuronal que tiver, que é a primeira morte, né, de neurônios, você é difícil recuperar. Então, assim, o que a terapia ocupacional vai diferenciar da fisioterapia? Por exemplo, meu bebê já faz fisioterapia, precisa de TO? Né? TO é para ensinar a escrever, TO é para ensinar a pegar no garfo, né? Só que para a criança pegar no garfo, a criança escrever, pegar no alimento, ela tem que ter essa questão sensorial desenvolvida já.
Se ela mama e ela não toca na mãe, se ela não toca na mamadeira, dificilmente ela vai tocar no alimento, ela vai tocar no garfo, ela vai tocar no lápis, né? Se eu não tenho essa questão sensorial aguçada de explorar o ambiente, dificilmente ela vai engatinhar. Se eu não percebo que a audição dela, se ela está seguindo sons ou seguindo luzes, dificilmente vai ter uma exploração do ambiente, vai arrastar, dificilmente vai engatinhar. Então, às vezes, o bebê chega para nós, não senta, não se move, a mãe pensa que é o fim do mundo, vai descobrir apenas uma baixa de audição, né? Ah, meu bebê não me ouve, o bebê não responde, não olha, será que ele não enxerga? Não, às vezes é audição, né? O tato é o nosso maior, nossa maior o sensorial maior que nós temos é o tato. Então, uma criança que começa a estimular a função manual desde cedo, fazer descarga de peso. Por que a criança tem que fazer descarga de peso? Porque ela tem que desenvolver preensão, né? Então, às vezes, a criança passa para o sentado e do sentado para de pé, mas não engatinha, não arrasta, não faz o soldadinho. Então, provavelmente, ali vai ter futuramente um problema de habilidade de coordenação motora fina. Então, assim, é importante vocês saberem que esse tempo do bebê é um que você, às vezes, protela, espera, é um tempo que você está perdendo, né? A gente não está ganhando em esperar o bebê desenvolver. E que as habilidades da função manual, quanto mais recente, quanto mais cedo essa criança adquire, mais rápido ela vai se desenvolver, ela vai ter essa habilidade, né? E o bebê, por exemplo, com paralisia, que tem uma hemiplegia, às vezes a dominância dele é destra, mas ele nasce com a plegia do lado direito. Então, assim, a troca de dominância no início é muito mais fácil do que depois de adulto, né? E às vezes o bebê não senta porque a dominância dele é direita, a reação de apoio dele seria direita, e ele não faz porque ainda ninguém ensinou que ele pode apoiar do lado esquerdo, né? Então, assim, são coisas minuciosas que às vezes a gente não dá importância, porque assim, a mãe, quando você pergunta no consultório, o que você quer do seu filho? Ela fala que quer que ele anda, ou quer que ele fala, né? Mas ela não pensa que depois, às vezes, na ansiedade, que a função do ser humano não é, a ocupação do ser humano não é o andar, né? Quantas vezes a gente grandes pessoas, grandes personalidades, grandes cabeças numa cadeira de roda, né? Então, assim, a gente está ali também para mostrar essa questão da ocupação humana, que a criança pode explorar, mesmo com alguma deficiência, ela pode ter ganhos, pode explorar o ambiente de uma forma sadia. Mães que às vezes, eu nunca entreguei um brinquedo para o meu filho porque ele nunca se interessou, né? Então, assim, se ele não se interessa, você tem que oferecer, você tem que pôr na mãozinha, você tem que levar à boca, né? Então, assim, a diferença, às vezes, da físio para a TO seria isso. A físio vai nos ajudar muito nessa questão do controle cervical, do controle do tronco, né, de mudanças posturais baixas, de sentado para de pé. Mas e aí, depois que a criança sentou, o que eu tenho que ter à frente, né? Eu tenho que ter uma mesinha, eu tenho que ter um brinquedo, eu tenho que ter experiências sensoriais, eu tenho que conhecer o ambiente, eu tenho que preparar esse ambiente. Então, assim, eu trabalho com uma físio, né? A gente trabalha muito em conjunto, né? Porque, assim, às vezes eu preciso muito dela para atuar comigo e às vezes ela também precisa de mim. Então, assim, a comparação na atuação da intervenção precoce com fisioterapia e terapia ocupacional, na verdade, elas se completam, né? Elas se unem para ter uma melhor oferta de estimulação para essa criança, né? Não esquecendo também da fonoaudiologia, né? Então, assim, é importante que todos nós saibamos o nosso lugar, né? Todos nós somos
pessoas importantes, mas nós não somos o mais importante para a criança. Nós somos apenas mediadores, tá, desse desenvolvimento. A mãe, o ambiente, a família é o que mais é importante, tá? Então, a gente tem que saber respeitar muito os objetivos, as vontades da família, né? Saber fazer essa psicoeducação de diagnóstico, de prognóstico, saber o que vai falar, não tirar a esperança, não tirar a expectativa da mãe, mesmo que às vezes a gente enxerga que não vai dar certo, mas a gente tem que tentar, a gente tem que provar para a família que a gente tem que tentar primeiro, várias vezes, repetir, mesmo que isso demore 1, 2, 3 anos, mas a gente não pode desistir e a gente também tem que estimular a mãe para acreditar naquela criança, né? Então, assim, é importante a mãe nessa jornada com a gente, tá? Então, assim, eu já vi terapeutas reclamar de mãe, que a mãe é chata, a mãe é exigente, ou a mãe não faz em casa, né? Mas a gente também não pode desistir dessa família, tá? Porque é com essa família que essa criança vai caminhar o resto da vida, tá? E é muito importante também a gente colocar no lugar das pessoas, né? Se fosse meu filho, como que eu gostaria que pegasse, como que eu gostaria de ser recebido nesse ambiente, então um ambiente leve, carinho, amor, muita mão, né? Nós temos essa profissão maravilhosa de pegar, de tocar, né? Então, isso é importante para a criança, o acolhimento para a família, para a criança, né? Então, esse sensório motor, ele tem que caminhar junto, né? Porque, assim, às vezes, eu dou um brinquedinho, chacoalho, estou estimulando visualmente. Não, não é assim, né? Eu ponho no colo, eu ponho o pezinho no chão, porque ele precisa sentir o pezinho no chão, eu boto aqui o brinquedinho, eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou fazendo ele sentir, né? Então, assim, o calor humano, nessa hora, o calor do terapeuta, a mãe passa a confiar mais em você, e nós seremos sempre a tia do brinquedo, a tia da meleca, a tia do brinquedo, porque nós vamos oferecer essas experiências sensoriais de pegar numa meleca, de pegar no gelado, no frio. Eu nunca botei meu filho na areia, então hoje ele vai descobrir o que é areia, né? Então a gente vai também tirar esse medo, essa insegurança da mãe que o filho tem experiências como uma criança típica, né? Então vamos ser terapeutas humanos, carinhosos, amorosos, empáticos, né? Porque ninguém planeja a gente ter um filho especial, né? A gente sempre quer o filho melhor, mais perfeito, mais bonito, mais inteligente. Então, assim, nós temos que mostrar para essa mãe que com estímulo, que com toda a capacidade que a gente tem técnica e com a capacidade que ela vai ter de acreditar nisso, vai ser um trabalho final que vai ter resultado, né? Então, é muito importante mesmo, gente, quem gosta dessa área, né, fazer curso, se especializar, porque não é fácil. Eu vou falar para vocês que chega um bebê com tráqueo, GTT, ventilação mecânica, você vai pegar aquilo e você fala, eu não sei o que eu vou fazer. E a mãe está esperando que você faça tudo, que você vai fazer um milagre, que você vai trazer para a criança aquilo que ela achou que não poderia, né? De repente, você vê a mãe ali no meio, e você já vai saindo do cenário e vai deixando aquela interação acontecer, né? Então, gente, eu tenho experiências com crianças que a mãe nunca percebeu que tinha algum problema, né? Só pelo fato da criança não segurar a mamadeira, ele tem problema? Tem, né? Só pelo fato dele não aceitar pisar na areia, ele não pisa na areia, tem problema? Não é que ele tem problema, ele tem uma alteração, né? Porque se eu não pego na mamadeira, eu vou pegar numa maçã, eu vou pegar numa bolacha, eu vou pegar no garfo, né? Se eu não toco naquilo que está me alimentando, eu com certeza tenho uma alteração significativa, né? Então, se eu não gosto do banho, se eu me sinto incomodada, porque às vezes o banho incomoda,
pela questão da mudança postural, porque a gente pega o neném, vira em prono na banheira para lá, a criança se desorganiza, né? Então, tudo isso a gente vai mostrar para a mãe que é possível com a repetição e com técnicas, e quanto mais cedo isso acontecer, menos sofrimento para a família, menos sofrimento para a mãe e muito menos sofrimento para a criança, né? Porque quando a criança já se estabelece dentro dessas alterações, é muito mais sofrido, muito mais difícil você conseguir um resultado, você conseguir abordar de uma forma tranquila, né? Que tem aquele choro, 1 mês chorando, 2 meses, né? E quando você pega um bebê bem pequenininho, ele chega no consultório, vai te dar um abraço, ele vai sorrir para você, né? Então, se familiarizar com a terapia é muito importante também para a gente ter bons resultados, né? Doutora Sheila, precisamos finalizar. Se quiser deixar as considerações finais. Quem quiser saber mais alguma coisa, procurar em rede social, tem o Instagram, e-mail, o Crefita disponibiliza todas as informações. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Sheila, pela palestra. Foi muito gratificante, muito agradecedor a sua palestra. Queria fazer um comentário, tecer 2 comentários aqui em relação à sua palestra, quanto à importância da participação da equipe multidisciplinar, principalmente no atendimento da criança, né? Na área infantil geral, e principalmente a participação da família, que a gente precisa chamar a família, sim, para poder dar continuidade na estimulação que nós fazemos dentro do ambiente do setting terapêutico nosso, tá? Isso aí. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, vamos dar continuidade às nossas palestras. Agora eu vou convidar o Dr. Luciano Gonçalves Rodrigues, terapeuta ocupacional formado pela PUC de Goiás, pós-graduado em análise terapêutica do movimento humano pela Universidade Estadual de Goiás, terapeuta ocupacional da Vila São José Bento Cotolengo e Hospital das Clínicas da UFG. E ele vai abordar o tema para a gente, terapia ocupacional em evidência no atendimento ao paciente lesado medular com paraplegia. Passo a palavra agora para você, doutor Luciano. O host, poderia liberar o áudio do Luciano, por favor? Boa noite, Edivar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Tiago. Boa noite, todos os presentes participando aqui dessa mesa redonda e todo o público. Bom, vou falar um pouco da lesão medular. É um tema bastante extenso e vamos dar início, então. Bom, a coluna vertebral ela é um segmento ósseo formado por 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas. Falando que que as sacrais e as coxígenas, elas são acopladas, elas são anexadas umas às outras, diferente das demais. E a importância da coluna vertebral para a medula é que ela acopla a medula, ela faz uma segurança. E então ela fica em uma segurança dentro do canal vertebral. É um orifício que nós denominamos de canal vertebral. E além da medula, que faz parte também do sistema nervoso central, nós temos mais 3 meninges, que também faz parte desse sistema e que faz o acoplamento da medula. No caso, a pia mater, a aracnoide e a dura mater, que é a mais densa. A lesão medular ela é uma lesão bastante complexa, porque ela também é formada de raízes nervosas. As raízes nervosas elas saem também de um canal, denominado canal intervertebral.
Então, essas raízes, elas tomam dimensões pelo corpo. E quando se tem uma lesão, um comprometimento não só da medula, mas também dessas raízes, há comprometimento sensitivo quanto motor. Mas tem um outro terceiro comprometimento, no caso do sistema nervoso autônomo, do qual nós denominamos sistema neurovegetativo, que é responsável pela nossa respiração, pela nossa temperatura, responsável pela nossa digestão. Então, nós temos esse complexo. Bom, e quando se tem esse comprometimento da coluna, que se lesa a medula, quais são as causas? Bom, são duas causas que nós denominamos. A causa traumática, que é causada por acidentes automobilísticos, acidentes de motocicleta, ferimento por armas de fogo, arma branca, mergulho, quedas, traumas esportivos e dentre outros do tipo. As não traumáticas, nós podemos classificá-las como neoplasia, no caso, a condição tumoral, as doenças degenerativas, daí nós podemos falar das miopatias, das distrofias, as doenças vasculares e as doenças infecciosas. Então, esse conjunto de componentes, vamos dizer assim, de traumas e não traumas, é que leva o comprometimento da lesão medular. Pois bem, e quando a pessoa sofre essa lesão medular, sendo parcial ou total, caracteriza-se um quadro clínico. A paraplegia, ela tem as suas classificações. Ela pode ser espástica, no caso, a alteração do tônus muscular, há uma rigidez. Existe também a condição flácida, onde existe uma fraqueza de membro inferior bastante acentuada, e a completa, onde o indivíduo não tem sensibilidade e nem movimentação motora. Ou também a incompleta. No caso, às vezes se preserva a condição motora ou sensitiva, ou vice-versa. E quando nós falamos na avaliação para tratar esse paciente, o que é clássico é a avaliação da Associação Americana de Lesões Medulares, no caso a ASIO, né? Ela faz uma avaliação motora com relação aos miótomos e sensitiva com relação aos dermátomos. Na condição sensitiva, usa-se um chumaço e um alfinete. E na condição motora, faz-se a avaliação física. Esse tema ele é bastante instigante, porque nós temos um número bastante considerável, um número bastante numérico, não só no Brasil, mas no mundo. A epidemiologia no mundo, na década de 90, ela se faz a cada 1 milhão de pessoas, cerca de 40 a 30 mil são comprometidas. E daí, trazendo para a nossa realidade brasileira, o que nós temos aqui de alarmante, vamos dizer assim, principalmente com relação aos traumas automobilísticos e por ferimento de arma de fogo e branca, é um número mais ou menos de 5 a 6 mil. Agora, eu vou passar para a frase de tratamento e intervenção da terapia ocupacional, que é uma fase bastante assim, extensa. Nós, terapeutas ocupacionais, nós atuamos na fase aguda. E o que é a fase aguda? A fase aguda é a fase em que o paciente ele se encontra numa condição passiva. O paciente ele está acamado, geralmente ele está restrito ao leito. Existe um déficit emocional bastante grande, não só do paciente, mas como de familiares e outros do seu meio social. Então, essa fase é uma fase de aproximação dos profissionais com os demais
e orientar com relação às prevenções que se deve tomar com esse paciente, com as metodologias de atendimento, tanto domiciliar como futuramente hospitalar e ambulatorial. Bom, e quando nós passamos para a fase ativa, é a fase onde se inicia de forma, vamos dizer assim, mais acentuada a reabilitação desse paciente. A fase ativa é a fase da reabilitação. Então, nós propomos vários meios. E o que é comum, tanto para a terapia ocupacional quanto para a fisioterapia, é algo que nós temos bastante em comum, é a cinesioterapia. Nós temos culturalmente, nós temos um foco avançado em membros superiores. Então, se esse paciente é paraplégico, o que nós podemos ofertar para ele? Fortalecimento muscular de membros superiores, fortalecimento muscular da musculatura abdominal. Devemos propiciar para esse paciente o equilíbrio, a rotação de tronco, os exercícios ativos, passivos, isométricos, enfim, essa gama toda que vai possibilitar o paciente se empoderar frente à própria força e à resistência que é dado a ele mediante esta metodologia de trabalho. Outra prática bastante comum e clássica, não só da terapia ocupacional, mas por todos os profissionais, vamos dizer assim, da saúde e não profissionais, são as mudanças de decúbito. Essas mudanças de decúbito, geralmente, elas são decúbitos laterais, ventral e dorsal. Mas eu faço uma acentuação com relação ao decúbito ventral. Não é muito comum nós colocarmos o paciente em decúbito ventral. E daí que o paciente ele perde muito nesse sentido, pois ele em decúbito ventral vai proporcionar-lhe um relaxamento muscular muito grande, vai diminuir essa hipertonia, essa espasticidade, e um foco maior que eu considero é a ativação da musculatura acessória. No caso, né, falando um pouco de anatomia, nós podemos falar do esternogleiomastoide, do músculo abdominal, do escaleno, até mesmo de trapézio e peitoral. A variabilidade de posicionamento, ela é importante? Sim. Existem vários recursos, assim, de forma particular, na minha caminhada de atendimentos, que é possível se fazer uma variabilidade de posicionamento independente de decúbito, porque essa variabilidade de posicionamento, ela vai trazer satisfação para o paciente, ela vai trazer estímulos espaciais, ela vai trazer estímulos sensoriais, e daí acaba que essa variabilidade com esses recursos são diferentes. Eu postei aqui no slide uma cadeira de fio e uma rede. E o porquê da cadeira de fio? Eu sei que a cadeira de fio e a rede ela não é comum em hospitais, ela não é comum em ambulatório para se tratar o paciente, mas dentro de certas particularidades, sendo possível usar a rede ou a cadeira de fio, é bom. Por quê? O que eu tenho observado com experiência com colegas? A rede, ela propicia ao paciente uma certa, vamos dizer assim, uma certa anatomia côncava. Então, o paciente que é espástico, ao deitar na rede, ele vai fazer a quebra vamos dizer assim, vai fazer a quebra de padrões articulares dessa espasticidade. Então, ele vai se manter um pouco fletido. Então, ele vai relaxar ombro, ele vai relaxar quadril, ele vai relaxar a articulação do joelho e pés. Sem falar que existe uma mobilidade ativa que é propiciada para esse paciente na rede. Na cadeira de fio, certo que o paciente vai sentar em saco, mas mediante uma vigilância, nós podemos pedir para esse paciente fazer uma flexão de tronco,
fazer uma extensão de tronco, trabalhar a musculatura do braço, fazer uma hiperextensão de cervical, fletir cervical. Ele consegue, com autonomia, fazer uma extensão e uma flexão de joelho, então, assim, alongando e fletindo as pernas. A mesa ortostática ela é bastante comum e também clássica. O paciente ele sai dessa posição horizontal e vai para a vertical, ele vai ficar de pé. Então, assim, existe uma descarga de peso. Talvez exista a possibilidade, quer dizer, a possibilidade de se trabalhar fortalecimento de membros superiores, e sem falar que a posição ortostática para esse paciente ela é prazerosa. Por quê? Porque é algo que ele não vivencia, né? A lesão medular, a paraplegia, levou ele a essa limitação. Mas na possibilidade de se usar esse recurso, principalmente para esse paciente que caracteriza-se às vezes, por hiperretensão postural, é bastante interessante. Uma outra avaliação que é necessário quando esse paciente estiver voltando para casa é a avaliação ambiental. Esse indivíduo, desde o portão até o fim da casa dele, ele pode ter essas barreiras arquitetônicas. E o objetivo maior, quando esse paciente vai para a cadeira de roda, é para que ele tenha autonomia. Ou melhor, independente da cadeira de roda, que ele tenha autonomia. Então, ele precisa entrar desde o portão e fazer uso, funcionalidade dos meios que existem nessa casa. E daí a gente sabe que é bastante comum adaptações em pias, em banheiros, em torneiras, em rampas, em portas, em portais. Então, existe toda essa complexidade para se dar uma condição melhor, vamos dizer assim, até mesmo de mobilidade para este paciente. Luciano, só te alertando, falta apenas 2 minutos, tá? Certo. Com relação às atividades de vida diária, nós falamos das atividades básicas, que é o autocuidado, no caso, o banho, o vestir, o calçar, a higienização íntima, a condição da sexualidade e outros fatores desse tipo que é importante até para a sua autoestima. E aí as atividades instrumentais de vida diária possibilitam a esse indivíduo, de certa forma, uma inserção social. No caso, a ida a um supermercado, a ida à sua instituição religiosa, a participações de grupos, autonomia financeira, coisas do gênero assim. Bom, só para finalizar, a barreira arquitetônica é interessante, a gente mencionou ela no domicílio, mas esse ambiente, quando ele sai para o ambiente externo, vamos dizer assim, quando ele for para a rua, quando ele for para a cidade, nós sabemos que isso é um empecilho bastante grande. Então, é necessário acentuar a região onde esse indivíduo mora, porque ele vai procurar independência e autonomia, vamos dizer assim, na sua vida instrumental. Eu só quero fechar falando da gravidade que é essa doença, que é uma condição de saúde pública e que ela denota bastante atenção. O número no Brasil é bastante alto, principalmente por acidente automobilístico e por armas brancas e de fogo, e isso denota, de certa forma, a nossa educação e a nossa condição de saúde. Muito obrigado e eu agradeço a todos. Muito obrigado, doutor Luciano. Excelente palestra. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente e passar todas as informações necessárias. Eu sou muito suspeito para falar em atendimento de paciente com lesado medular, porque é um dos públicos que eu mais gosto de atender.
Então, vamos dar continuidade aqui para não demorar muito. Vamos dar continuidade nas nossas apresentações. Agora nós teremos a apresentação do Dr. Tiago Henrique de Andrade, terapeuta ocupacional pós-graduado em neurologia, aplicado à terapia ocupacional pela Faculdade de Lins de São Paulo. Também é fisioterapeuta pela Estácio de Sá, especialista em cardiorrespiratória, formação em BOVT-PNF e atua 18 anos na ecoterapia. Ele atualmente atua na unidade infanto-juvenil do CRE e na ecoterapia também. Terapeuta ocupacional e proprietário do Centro de Ecoterapia Ativida. Então, ele vai começar apresentando para a gente com o tema em ecoterapia. A palavra é sua, doutor Tiago. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra fazer parte desse hall seleto de profissionais. Eu vendo o Luciano ali, conhecendo a Sheila agora. Tá conseguindo me ouvir? Eu tirei o fone. Certo, né? Então, de uma forma simplista, quando a gente fala de reabilitação neurológica, a gente acaba... Nós não podemos corresponder à reabilitação neurológica à eliminação de sequelas, à eliminação e de alguma deformidade que, na maioria das vezes, é inevitável quando se fala de paciente neurológico, né? Mas, de certa forma, a gente pode capacitar, ou a gente deve capacitar nosso paciente a fazer coisas de formas diferentes, né? Então, quando eu falo coisas de forma diferente, é capacitar o nosso paciente a executar funções essenciais para a sua qualidade de vida. Até porque eu, como terapeuta ocupacional, eu entendo que um paciente, um indivíduo que não tem qualidade de vida, ele não foi reabilitado. E eu digo muito que o terapeuta ocupacional, ele é um buscador. Então, ele busca métodos, ele busca estratégias, ele busca técnicas, para quê? Para capacitar sempre o seu paciente, ou aquele para que ele serve, para ser o mais independente e autônomo possível dentro do seu fazer com significado, né? E nessas buscas, a gente encontra aí nas teorias também um método que chama ecoterapia. E esse é o meu objetivo hoje, é tentar passar um pouquinho para vocês a teoria que fundamenta a ecoterapia e tentar nortear ao máximo a prática desse profissional, terapeuta ocupacional, associado a esse método, tá bom? Então, eu vou abrir uns slides aqui, só para ficar didático e quem está aí do outro lado entender com mais facilidade, tá bom? E abriu aí? Abriu. Espera aí. Abriu aí, Edivar? Então, ecoterapia é uma visão dinâmica em ecoterapia. Quando a gente fala de ecoterapia, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é o quê? É o uso do cavalo como instrumento de reabilitação e habilitação. Não existiria ecoterapia se não existisse o cavalo, né? E quando a gente fala de equipe interdisciplinar dentro da ecoterapia, é fato, é evidente a importância do terapeuta ocupacional dentro dessa equipe. Quando a gente fala de Associação Nacional de Ecoterapia, lá nas suas diretrizes, lá na sua formação, lá em 1989, eles já colocavam que para se formar um centro de ecoterapia em qualquer estado, é necessário, no mínimo, 3 profissionais. E quais são esses 3 profissionais? Um da área da saúde, um da área da educação e um da área da equitação. Se a gente for parar para pensar na terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional, ele pode entrar como um mediador da área da saúde? Ele pode entrar como um mediador da educação? Pode. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional capacitado para ver o cavalo como instrumento cinesioterapêutico e como instrumento de reeducação e educação. E o terapeuta ocupacional mais curioso, será que ele pode ser equitador? Pode, porque ele tem esse leque de profissões onde ele pode procurar esse tipo de atividade e esse tipo de formação. Então, quando a gente pensa em ecoterapia, a gente não pode esquecer do terapeuta ocupacional, porque ele engloba áreas específicas da ecoterapia, tanto da área da
saúde, tanto da área da educação como da área da equitação. Mas, como eu falei, em 1989, quando foi inaugurado a Associação de Ecoterapia lá na ANDE Brasil, no qual eu tive a chance de conhecer o Lélio de Castro Cirilo, o fundador da ANDE Brasil. De certa forma, eu trouxe ele para Goiânia 3 vezes, e na apostila que ele formatou, ele escreveu, ele colocou que essa equipe mínima, existe 3 profissionais obrigatórios para formatá-las, que é um médico, até aí eu entendo, porque toda atividade de ecoterapia ela é precedida de uma avaliação e de um encaminhamento médico, o que não está errado, um fisioterapeuta e um psicólogo. E cadê o terapeuta ocupacional aí? Ou seja, o terapeuta ocupacional, ele faz parte de uma equipe complementar. Se eu quero abrir um centro de ecoterapia, não necessariamente eu preciso ter um terapeuta ocupacional. Porém, a gente acabou de ver ali em cima que o terapeuta ocupacional ele entra na área da saúde, na área da educação, e se for um pouquinho mais curioso, ele entra lá na área da equitação. Então, o terapeuta ocupacional ele vê esse cavalo como instrumento cinesioterapêutico, como instrumento de reeducação e educação e como instrumento de inserção social. Então, por que não desse terapeuta ocupacional como um profissional obrigatório na ecoterapia? Um dos maiores desafios que eu tive na minha vida profissional, quando eu comecei lá na ecoterapia em 2002, lá na Vila São Cotolengo, viu, Luciano? Eu tinha 12 anos de idade, lá na Vila São Cotolengo, não foi atender o paciente em si. É claro, era difícil, porque a ecoterapia estava nascendo naquela época no estado de Goiás. Então, fisiatras, neurologistas, psiquiatras viam a ecoterapia como um objetivo final ou como uma salvação para atender a necessidade daqueles pacientes. E começaram a vir paciente para mim com lesão medular alta, PC severo, deficiência mental, TEA severo. E como eu não queria perder o emprego, porque foi meu primeiro emprego, eu precisava fazer o quê? Estudar, ir para casa, estudar Ásia, A, B, C, certo? Todos os níveis sensoriais, tratos neuronais, vias neuronais, ou seja, realmente foi um momento muito estressante, porque se eu fosse recém-formado e recebesse esses pacientes num consultório, que é um ambiente muito mais estável, seria mais fácil eu criar uma clínica ali, e eu ficava inclinado apenas a estudar e colocar em prática num ambiente estável. Mas eu precisava estudar esses pacientes, novos diagnósticos que estavam vindo para mim, pacientes que muitas vezes, hoje, eu tenho a noção que não tem critério de inclusão para a ecoterapia, mas eu precisava atender esses pacientes porque era o meu emprego. Então, eu precisava adaptar esses pacientes ao dorso, ao lombo de um cavalo, né? O que não era fácil. Mas, de certa forma, isso me formou um profissional um pouco mais criativo, onde eu comecei a criar adaptações, a fazer alguns critérios de inclusão, a ver o cavalo não só com montaria. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem essa qualidade. Então, hoje eu não vejo a ecoterapia com atividade sobre o cavalo, mas com o cavalo. Porque não necessariamente eu posso estar sobre ele para dizer que eu faço ecoterapia. Mas o maior desafio que eu tive na ecoterapia foi, pessoal, foi eu abrir um espaço onde as pessoas entendem que a ecoterapia também é um ambiente fértil para a terapia ocupacional. Porque há 18 anos atrás, quando se falavam de intervenção em ecoterapia, automaticamente as pessoas pensavam que era um ambiente para o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tinha uma estabilidade profissional ali dentro muito grande. E com o tempo eu comecei a perceber que esse ambiente da ecoterapia ele era muito fértil para a terapia ocupacional. Então, o maior desafio que eu tive foi criar uma clínica da terapia ocupacional forte na ecoterapia e não só isso, mostrar a cara da terapia ocupacional. E a maior felicidade que eu tinha era quando um pai ou um médico indicava: gostaria que meu filho, que meu paciente fizesse ecoterapia como terapeuta ocupacional. Então, esse foi o maior desafio que eu tive, né? De dar uma cara à terapia ocupacional na ecoterapia no estado de Goiás.
Eu não vou ser injusto em dizer que eu tive alguns mentores e modelos muito bons em ecoterapia, com a terapia ocupacional. Um foi a Marta Rosa, uma das pioneiras do estado de Goiás, do Brasil, a intervir na ecoterapia como terapeuta ocupacional, e o Fernando Calil, lá de Uberaba, né? Mas eram muito poucos perto da demanda que a gente tinha de fisioterapeutas, né? Então, as pessoas realmente procuravam a ecoterapia já com a cabeça e o discurso pronto. Eu quero um fisioterapeuta na ecoterapia. Então, o maior desafio realmente foi esse, e de certa forma ainda é, viu? Mas para que a ecoterapia é indicada? Já que a gente está falando aqui de abordagem, uma visão no paciente neurológico, vou colocar alguns: paralisia cerebral, esclerose múltipla, traumatismo crânioencefálico, lesão encefálica, lesão raquimedular. Eu coloquei um em negrito aí, ó, o TEA. Quando eu comecei, pessoal, o ápice da pirâmide, 99% dos pacientes que chegavam para mim era algum encefalopata crônico não progressivo. Eram os nossos PCs, né? Hoje, em 2020, essa pirâmide, ó, inverteu. 99% dos pacientes que chegam para mim são com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ou seja, a minha clínica precisou mudar. Eu precisei ver esse cavalo não só como instrumento cinesioterapêutico, mas como instrumento de inserção e de educação. Então, a nossa clínica precisa ser envolta de mais estudos, de mais atualizações. Então, os meus cursos hoje também são inclinados para a psicodinâmica, o que lá atrás eu não tinha tanta necessidade. Por isso que eu falo que o terapeuta ocupacional, ele tem um gingado, ele tem um leque de opções para se trabalhar e se especializar, que outros profissionais, digo, na ecoterapia, têm essa dificuldade. Então, hoje eu tenho o prazer de ouvir uma mãe falar, ó, eu quero o paciente na ecoterapia, mas com o terapeuta ocupacional. Eu sinto que eu plantei um pouquinho isso em Goiás, né? Que não é fácil, né? Então, a gente precisa segurar essa onda aí. TDAH, síndromes piramidais, extrapiramidais, ou seja, todos aqueles pacientes, criança, adolescente, adulto, idoso, que tem alguma sequela decorrente a um comprometimento neurológico. Porque quando a gente fala de comprometimento neurológico, é uma comorbidade, é um conservado de sinais e sintomas que podem aparecer ali, tanto a topografia sequelar como comportamental e emocional. Então, o terapeuta ocupacional, ele consegue mesclar e oferecer a ecoterapia por uma variabilidade de pacientes com comprometimento neurológico muito grande. Quando a gente fala de comprometimento neurológico, vem o déficit auditivo, o déficit visual, o déficit sensorial, o déficit emocional e o déficit educacional. E a gente pode englobar esses pacientes e inseri-los na ecoterapia, tá bom? Vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. Eu coloquei essa imagem aí, que ela é maravilhosa. Eu antecipei um pouquinho no começo, mas é o cavalo, pessoal. O porquê do uso do cavalo e não de outro animal. Por que eu utilizo o cavalo e não utilizo o jumento, a mula, o burro, o avestruz, que graças a Deus saiu da moda, né? Por que o cavalo? Não é à toa. Existe uma base técnico-científica para isso. Eu utilizo o cavalo porque o cavalo, ao passo, ele produz um movimento que chama movimento tridimensional, que é um movimento que simula a marcha humana. Então, os mesmos estímulos e benefícios que eu tenho ao andar, em parte, eu vou ter em cima do cavalo. Vou levantar um pouquinho aqui, pode, Divar? Só para fazer uma sonoplastia? Que feiura. Não filma não, né? Então, quando eu ando sem perceber, eu necessito fazer um movimento na minha cintura pélvica em 3 planos. No plano sagital, que me traz uma retroversão e uma anteroversão. No plano frontal, que me faz uma flexão bilateral, para um lado e para o outro. E no plano transverso, que me causa uma contraposição de cintura pélvica e de cintura escapular. Então, quando eu ando de forma mais adequada, eu preciso fazer esses movimentos. Acentuei um pouquinho só para ficar bonito. Mas o que é esse cavalo, então, para a gente? Uma percepção construtiva dessa marcha humana. Mas se eu ver a ecoterapia só como ganho físico, vou ser redundante isso,
A ecoterapia seria muito restrita. A ecoterapia leva essas pessoas aonde a cadeira de roda não leva. Se eu quero subir um morro, se eu quero ir perto de uma árvore, se eu quero passar pelo lago, eu posso, porque o cavalo tem 4 patas mais forte do que qualquer um de vocês. E parece muito simplista isso, né? Mas imagine aquela pessoa que não consegue vivenciar situações por causa de uma muleta, por causa de uma cadeira de roda, por causa de umas pernas frágeis ou por falta de oportunidade. O que o cavalo oferece para ele? Além dele ser uma máquina terapêutica, ele oferece vivências que ele jamais teria sobre uma cadeira de roda, ele jamais teria num consultório e numa sala de aula. Então, o próprio ambiente da ecoterapia já é rico em estímulos. A árvore, o lago, o terreno, o aclive, o declive, o andar na areia, o andar na terra batida, o andar na grama, já dá uma resposta sensório-motor a esse paciente que outras superfícies não daria. Mas reforço, isso são apenas estímulos físicos. Se eu tenho uma cabeça reducionista e vejo o cavalo apenas como esse ganho, eu perco até as preliminares, o ato de limpar esse animal, o ato de observar esse animal, de escovar esse animal, de saber se esse animal está bem, se ele está mal, se ele pode trabalhar naquele dia, estabelecer um contato visual com esse animal, ou seja, o meu animal, o animal para o terapeuta ocupacional, ele é instrumento de aprendizado, ele é instrumento de habilidade motora e ele é instrumento de inserção social. Cabe ao terapeuta ocupacional criar, inventar. Mas quando eu falo de ecoterapia, eu não estou sobre o cavalo, eu estou com o cavalo. O ato de alimentá-lo, o ato de buscá-lo lá no piquete, lá na baia, já são situações que meu paciente jamais imaginaria vivenciar. Imagine comigo quantos objetivos ou quantos benefícios todo esse ato, até mesmo antes de montar no cavalo, já pode ser trabalhado. A rotina estabelecida em casa do trocar de roupa. Doutor Tiago, vou ter que interromper um pouquinho. Nós já estamos finalizando, já precisar encerrar aí. Você está de brincadeira comigo. Existe alguma contraindicação? Olha, pessoal, hoje, com a minha idade, eu não falo muito de contraindicação, mas eu falo de precaução. Porque se eu ver a ecoterapia sobre o cavalo, eu vou achar um punhado de contraindicação, tá bom? Então, eu falo sobre a síndrome de Down. Primeiro, Tiago, é uma síndrome genética, tudo bem. Mas ela vai lá no Luciano, ó. A criança com síndrome de Down, ela é hipotônica por característica. Então, a gente sempre tende a pedir um exame de imagem onde observa a instabilidade atlantoaxial, porque esse paciente pode ter uma frouxidão nesse segmento. Não é que a gente contraindica, mas a gente acaba criando novos programas ou novas atividades com o cavalo, com essa criança, tá certo? Escoliose estrutural acima de 30 graus, imaginando a montaria, cardiopatia aguda, hérnia de disco, hidrocefalia com válvula, tudo isso, para mim, são precauções, pessoal. Alergia ao pelo, para mim, aqui, é o mais definitivo das precauções, nem relativas, são as absolutas. Porque se meu paciente tem alergia ao cavalo, o custo-benefício não vale a pena, tá bom? Alguns programas básicos de ecoterapia, hipoterapia, o próprio nome diz, são praticantes que não têm condições físicas nem mentais para estar sobre o cavalo, certo? Reeducação e educação, aquele paciente que tem condições, alguma condição física e mental para estar sobre o cavalo, mas precisa de um mediador, e muitas vezes esse mediador é o terapeuta ocupacional. Não vai dar para estar passando vídeo, né, Edvar? Não, já pode finalizar, Tiago. Já foi avisado aqui que tem que finalizar, beleza? Entendi. Tá. Então a gente vai ter outra oportunidade, que a conversa é grande. Claro. Com Pessoal, certeza. Agradecer o convite aí. E outra oportunidade a gente vai estar conversando em relação à ecoterapia e todos os benefícios com o paciente neurológico. Ok? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra, pessoal. Valeu, doutor Tiago, muito obrigado pela palestra, muito bom. Ecoterapia é uma área que tem poucos profissionais da TO, mas que é ótimo, né? É bom passar para o pessoal começar a buscar a atuar nessa área. Qualquer coisa, o pessoal do CREFITO tem contato de todos os palestrantes aqui hoje, todos os apresentadores aqui hoje, e quero agradecer aqui, para finalizar rapidinho, ao CREFITO 11 pelo convite para mediar a mesa da terapia ocupacional em neurologia,
Quero agradecer principalmente as 3 representantes nossas aqui do estado de Goiás, que é a doutora Rosa, a doutora Valéria e a doutora Marta. Muito obrigado a vocês por estarem nos representando no CREFIT 11. Muito obrigado ao CREFIT 11 por nos dar essa oportunidade. E que até a próxima a gente se encontra. Da terapia ocupacional em neurologia, quero agradecer principalmente as 3 representantes nossas aqui do estado de Goiás, que é a doutora Rosa, a doutora Valéria e a doutora Marta. Muito obrigado a vocês. Doutor Tiago, me devolve o... Muito obrigado ao encerrar? CREFIT 11 por nos dar essa oportunidade. E até a próxima a gente se encontra. Da terapia ocupacional em neurologia, quero agradecer principalmente as 3 representantes nossas aqui do estado de Goiás, que é a doutora Rosa, a doutora Valéria e a doutora Marta. Muito obrigado a vocês. Doutor Tiago, me devolve Muito obrigado ao CREFIT 11 por Estou tentando entrar aqui. E até a próxima a gente se encontra. Da terapia ocupacional em neurologia, quero agradecer principalmente as... Valeu, Thiago, valeu, Sheila, valeu, Luciano, obrigado por vocês tudo aí, gente. Foi bom, foi ótimo, foi excelente, vocês foram espetaculares. Até